Cidadania. Eu sou o professor Eduardo Maciel e eu estou junto com você, diretamente do nosso portal, para a gente crescer juntos na graça, no conhecimento do nosso Senhor. Aula número 2 de cidadania é uma aula onde eu quero conceituar com vocês alguns assuntos de suma importância. O primeiro assunto é a origem da cidadania. Onde é que se originou a ideia de cidadania? Nós já sabemos que cidadania é o conjunto de deveres e direitos, de direitos e deveres. Todo ser humano, ele tem deveres? Sim, mas todo ser humano ele também tem direitos e vice-versa. Todo mundo tem os seus direitos pela Constituição e todo mundo também tem as suas responsabilidades. Tem o bônus, mas também tem o ônus da questão. O conceito de cidadania, ele vai ter origem lá na Grécia clássica, sendo usado para designar, então, os direitos relativos ao cidadão, ou seja, o indivíduo que vivia na polis. Daí a palavra política, né? A palavra política vem de polis, vem da Grécia clássica. Ali participava ativamente dos negócios e das decisões políticas. Então, cidadania nasce na Grécia, lá na antiguidade. Ali eles se reuniam na polis diariamente para discutir os seus direitos, para discutir as suas visões, para filosofarem e para discutir também política. A palavra política vem da polis. A polis é um conjunto de pessoas e ali grupos. Na próxima aula a gente vai ver esses grupos, né? Em cada uma das idades, idade média, idade antiga, idade moderna. Esses grupos precisavam ser organizados para que não houvesse uma anarquia. Esses grupos, então, eram organizados numa polis, que era uma espécie de política da época, e ali se faziam as leis, ali se faziam as regras, ali se faziam as condutas, ali se trazia um pouco de moral, um pouco de ética, o que eu devo, o que eu não devo fazer, o que eu posso, o que eu não posso, quais são os limites. Então essa é a origem da cidadania, lá na Grécia clássica. Cidadania pressupunha, portanto, todas as implicações decorrentes de uma vida em sociedade. As pessoas elas ainda não entenderam o que é viver em sociedade, mas é uma coisa simples. É um conceito simples que na época dos nossos avós, eles já diziam: o meu direito termina aonde começa o seu direito. Quando uma pessoa ela tem empatia, quando uma pessoa ela pratica cidadania, ela começa a entender as implicações decorrentes de uma vida em sociedade. Por exemplo, se eu não gosto de ouvir o som alto do meu vizinho, eu preciso também, nos dias que eu não estou trabalhando, não pegar minha caixa de som e colocar no último volume, virada para o quintal do vizinho, para a janela do vizinho.
Isso é um exercício empático. Não fazer com o outro aquilo que eu não quero que façam comigo. É um exercício de cidadão. São as implicações decorrentes de uma vida em sociedade. No trânsito, a mesma coisa. Você que dirige, às vezes é difícil viajar, é difícil dirigir nas grandes cidades, porque as pessoas elas não são gentis, elas não querem dar passagem, elas não querem ligar a seta ou alerta, elas acham que podem parar o seu carro no meio da rua sem nenhuma sinalização. Enfim, muitas vezes dirigir nas grandes cidades é um inferno. Por quê? Porque as pessoas não têm um exercício empático de cidadania. Elas não conseguem enxergar o espaço do outro, o limite do outro e entender que o outro também tem direitos. Assim como eu tenho direitos, o outro também tem. E esses direitos do outro precisam ser respeitados. Para os gregos, essa participação era tão importante na polis, onde eles tomavam as decisões políticas ali, aonde eles tinham as suas diretrizes e bases para o bom funcionamento da sociedade, que o trabalho era considerado uma coisa nociva, digna somente de um escravo, pois quem trabalhava não tinha como se envolver com os assuntos da cidade. Realmente, quem trabalha não tem muito tempo, né, para ficar dialogando. Eles tinham uma mentalidade na época de que o trabalho era mal, o trabalho era ruim, o trabalho era uma coisa nociva. Isso foi mudando com o desenvolvimento da sociedade, isso foi mudando com as idades mais avançadas, Idade Média, Idade Moderna, aonde houve um desenvolvimento das cidades, um crescimento das cidades, muito por causa do trabalho. Mas na Grécia, o pensamento era que trabalho era coisa de escravo. Escravo eram aqueles que deveriam ralar, trabalhar. Aqueles mais abastados, eles poderiam ter tempo para ir para a polis e discutir as questões de direito, as questões filosóficas, as questões sociais, as questões de cidadania. Vamos falar um pouco sobre abrangência, que ao longo da história, esse conceito de cidadania ele vai sendo ampliado, passando a englobar um conjunto de valores sociais que determinam o conjunto de deveres e direitos, direitos e deveres de um cidadão. Cidadania é direito de ter direito. Cidadania é ter o direito de não querer ouvir a música alta do meu vizinho. Será que é pedir muito? Mas também eu não posso, nas minhas festas, nos meus aniversários, colocar a minha música alta para ele ouvir. Porque se eu tenho o direito de ter direito de não ouvir aquele som estridente, aquele som que até a própria casa fica estremecida, as paredes tremem, se eu posso abaixar um pouquinho o volume para não incomodar, ele também deveria pensar o mesmo. É o direito de ter direito. Falando um pouquinho sobre nacionalidade, nacionalidade é pressuposto da cidadania. Ser nacional de um estado, de um país, é ter condição primordial para o exercício dos seus direitos políticos. Não existem determinados cadastros que você preenche na internet
perguntando se você é ou não brasileiro. Por quê? Porque se você for estrangeiro, você não vai ter os mesmos direitos que alguém que nasceu aqui na nossa nação. Da mesma maneira, quando nós viajamos, alguns até que vão tentar a vida em outros países, eles precisam entender que eles não terão os mesmos direitos, não sendo um cidadão americano, um cidadão europeu, porque isso vai mudar. A questão da nacionalidade, ela é uma questão muito forte. Deixa eu complementar a ideia aqui. Entretanto, se todo cidadão é nacional de um estado, nem todo nacional é cidadão. Como assim? Por isso que eu digo que essa questão de nacionalidade é muito forte. Porque se você chegar num outro país, e Deus o livre e o guarde, mas der entrada num hospital, entre a vida e a morte, e lá só tiver uma equipe médica, e ao mesmo tempo que você, como estrangeiro, deu entrada naquele hospital entre a vida e a morte, mas houver alguém que deu entrada também junto com você, só que é cidadão americano, é cidadão português, é cidadão francês, obviamente, se você estiver na França, eles vão socorrer o francês. Se você estiver em Portugal, eles vão socorrer o português. E se você estiver nos Estados Unidos, eles vão socorrer o americano em primeiro lugar. Por quê? É um copatriota. Essa questão da nacionalidade, ela é um pressuposto, sim, da cidadania. Porque através da nacionalidade, nós temos os nossos direitos e os nossos deveres. Óbvio que nem todo cidadão nascido num determinado estado tem os seus direitos respeitados, né? Nós entendemos essa última frase, né? Entretanto, se todo cidadão é nacional de um estado, nem todo nacional é cidadão. Quando? Quando essa cidadania ela não é respeitada. E aí existe uma história por trás desse querer validar essa cidadania. E que história é essa? A história da luta. A história da cidadania também se confunde com uma história de luta. Em muito com as histórias de luta pelos direitos humanos. A cidadania esteve e está em permanente construção. Ela é o referencial de conquistas da humanidade através daqueles que sempre lutam por mais direitos. Porque apesar da pessoa ser nacional, ser cidadão, ter nascido em determinado lugar, pode ser que os seus direitos como cidadão ainda não estejam sendo respeitados, observados. Então a questão da cidadania também se confunde com as lutas, porque nós precisamos lutar em prol dos nossos direitos, para que os nossos direitos também venham valer. Essa foi a nossa segunda aula de cidadania. Ainda temos mais 2 aulas. Eu espero que você fique por aí, vai anotando, vai lendo o seu material didático para que você tenha, de fato, um conhecimento bem amplo nessa área. Até a próxima aula.